Estou dando muito enfoque nisso porque eu não estou usando o fato de que deu 127 coroas, deu mais coroa do que cara. Isso é o resultado da amostra. Você monta o teste com o problema. Você monta o teste, inclusive, antes de ter a amostra. Entendeu? Você não montar errado. Porque você poderia olhar isso aqui e falar, meu, deu mais coroa do que. Deu muito mais do que o 100, que seria o ideal. Então eu vou montar um teste para proporção maior de coroas. Não é assim. Você nunca monta um teste com base no resultado. Você monta um teste com base no problema. Entendeu? Tá. Mas ele falou, seja desonesta para a coroa. Opa, agora mudou. Se ele falar só desonesta, proporção diferente assim, desonesta para a coroa. Aí a gente vai ter que entender, então, se isso aqui é a proporção de coroas, P é a proporção de coroas da população, a verdade dessa moeda, que eu nunca vou ter, porque a população disso aqui é todos os lançamentos possíveis em todos os momentos. O meu dado mora até no futuro, então eu nunca vou ter como mostrar ele, certo? Como ele falou, é desonesta para a coroa, se P é a proporção de coroas do lançamento, essa é uma hipótese alternativa, que está sendo suposta por alguém, ele nem falou quem, não interessa, tudo bem. Supõe-se que a moeda seja desonesta para a coroa, ou seja, o resultado coroa tem maior probabilidade de ocorrer. Faça um teste de hipótese para verificar a desonestidade da moeda com no máximo 5% de probabilidade de a conclusão ser errada. Essa forma aqui é o primeiro exemplo de teste de hipótese, então eu devo facilitar. Ele falaria com 5% de significância. Beleza? Primeira coisa que você faz, monta o teste. Como é um problema de moedas, lançamento sobretudo, nós estamos com o parâmetro proporção. Passo 1. Passo 2, vamos montar o teste. Uma moeda ser honesta, ela tem 50% de probabilidade de sair coroa. Em que P é a probabilidade de sair coroa num lançamento qualquer. Então, verdade aceita atualmente. Ninguém falou nada no exercício, mas porra, é uma moeda, é 50%. Beleza? Supõe-se que seja desonesta para a coroa, se P é a probabilidade de sair coroa, então supõe-se que a probabilidade é maior que 0,5. Tudo bem? Tá. Daqui o que eu vou precisar? Ingredientes do teste de hipótese. A estatística de teste. Então, é o estimador, normalmente é uma conta com o estimador. Nesse caso, é o próprio valor do chapéu, 127 sobre 200. Dá incríveis 63,5%. Boa. Eu esperava que esse valor saísse perto de 50. Saiu 63, saiu 13,5 a mais. Estou no limite de testar isso mesmo. Porque se tivesse dado 52, está dentro do erro ali, tudo bem. Se tivesse saído 80, eu já falava, nem precisa testar nada, já não é. 63,5 eu acho que faz sentido a gente avaliar. Beleza? Aqui eu vou te pedir para ver o vídeo para entender isso a fundo, mas eu só vou reconectar o que você viu na P1. P chapéu é o estimador e ele tem um valor esperado. Ele vai ter uma conta, ela tem uma variável aleatória, mas ela tem um número que chama valor esperado. E por ser um estimador justo, o melhor estimador que tem, em média, é a própria proporção. Eu nunca tenho esse valor aqui, mas isso é a teoria. Eu escolhi a melhor fórmula para estimar o P. A melhor fórmula para estimar o P tem em média o valor P. Tudo bem, justeza. Eu não vou conseguir explicar agora com muito detalhe, mas isso aqui é uma informação importante. Outra informação importante é, isso aqui varia. Esse estimador é o que eu falei para você. Eu coleto uma amostra, tem um número. Eu jogo fora essa amostra, coleto outra, vai dar outro número. Então isso é uma variável que é aleatória. E ela tem uma variância. Cada variável aleatória vai ter uma variância, um valor esperado, esse tipo de coisa. A variância desse negócio é isso aqui. Como que eu sei isso? Nesse momento você vai botar no formulário e está tudo bem. Na sua P1, isso é uma questão. Veja se é justo, se é consistente, sabe? É um exercício da sua P1 disfarçado, né? Tudo bem, tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um valor esperado, que é como se fosse a média do estimador, e uma variância do estimador. Então, olha como que vai ser a coisa aqui. O problema está aqui, ó. Esse é um estimador, a gente já viu no P1 que ele tem uma distribuição, ele pode dar valores, pode dar 0,90%, isso é verdade. Aqui é a verdade atualmente.
eu posso tirar um número e dar 99% de coroas? Pode, mas é altamente improvável. Está numa cábula aqui de probabilidade super pequenininha. Então, no geral, vai cair aqui perto. No geral, o resultado deveria cair aqui perto, certo? Como cai meio longe, você está suspeitando, será que ele é só um resultado meio azarado, improvável, cair por aqui assim? Ou será que na verdade isso aqui está vindo de outra probabilidade que tem uma média, um valor aqui maior do que o anterior? Entendeu? Essa é a discussão que a gente está tendo aqui. E aí o que vai acontecer? Você vai usar o estimador, usar essas informações para ter uma fórmula, que daí daqui a pouco a gente só vai falar de fórmula e seguir adiante, mas esses são os conceitos. A gente vai usar o valor e vai ter o valor da minha amostra e vai conseguir calcular um valor crítico. Esse valor crítico vai dizer para mim, se cair perto do que você aceita atualmente, então você não consegue rejeitar o H0, ali, a probabilidade é assim. Se cair para lá, vai ter uma região, essa coisa vai dar um valor de barreira. E se cair na região de barreira, aí você vai falar, meu, rejeito H0. É o momento que eu falei para você criou um teste para rejeitar a hipótese. E a chance de você estar errado é que você controla. Muito doido, João. Você está com uma cara muito... Peraí, eu me perdi um pouco. Vamos de novo. Eu tenho que adiantar, porque senão não dá para passar tudo, mas também eu não quero que você não entenda o que está acontecendo. Vamos lá. Tem um problema de proporções, vamos ter o teste. É aqui? Não, sim, até um fotográfico, beleza. Tá. P-chapéu é que eu tenho numa amostra. Isso aqui é um resultado. Isso aqui é um resultado. Se eu jogar fora essa amostra e pegar outro número aqui. Como isso aqui tem uma distribuição, isso aqui é um valor que é aleatório, ele varia. Se eu jogar a amostra fora e pegar outra, vai ter outro valor. Então, isso aqui, por ser uma variável aleatória, e aí você teve supostamente probabilidade, o semestre inteiro para te dizer isso, uma variável aleatória tem uma distribuição. E o P-chapéu é uma variável aleatória que tem uma distribuição. E é uma distribuição normal. Uma fórmula lá bem complicada. Tá. O ponto que você tem na sua amostra é um pontinho só. Porque essa curva é uma curva de probabilidade. Tipo, você teria que fazer vários sorteios para construir ela, mas a gente já sabe pela matemática que ela é assim. Este ponto que eu tenho pode ter sido um azar de ter caído longe de 50%, mas realmente é uma coisa ser honesta, entendeu? Ou pode ter sido realmente uma evidência de que, é desonesto, sabe? Quem decide isso? Um valor de barreira que você vai calcular aí no meio do exercício. Se cair na região da barreira, além da barreira, você vai falar rejeito H0. Se não cair na região crítica que a gente chama, que é a região da barreira, aí eu não vou rejeitar H0. Então, o que eu estou escrevendo ali, esse aqui, ó, o P-chapéu que eu tive era 63,5. Eu não sei ainda quem é a barreira nessa altura aqui, ó. Essa daqui eu ainda não sei. Se isso aqui for 60%, aí já era, rejeitei H0. Já que minha amostra deu 63, eu quero pagar. Se isso aqui for, sei lá, 70%, aí eu não consigo rejeitar H0 ainda. Então, nesse momento, tudo depende agora de ter essa fórmula da barreira, beleza? Não, perfeito. A fórmula da barreira, o que acontece com essa fórmula? Ela é um valor, aqui é o valor crítico, o valor chapéu crítico. Ela é um valor que tem uma probabilidade de ocorrência, ó, você vai entender essa parte aqui. É um valor que tem a probabilidade de ocorrência de você. Ela é o valor que guarda aquela margem de erro que eu falei para você, que você aceitou, aquele erro tipo 1 lá. Então, é um valor de P-chapéu cuja probabilidade de ser excedido é, nesse caso, 5%. Tudo bem? Agora, olha que doido, né? Eu sei que P-chapéu tem distribuição normal. E eu sei a probabilidade da curva normal que eu quero. O que une esses dois? Aquela tabelinha de normal padrão que você tinha em probabilidade, lembra? Sim. Então, um valor naquela tabela era um Z padronizado. Tinha um Z lá de 5%. Quem que era esse cara, esse Z de 5%? Ele não era... Você lembra? Não sei se você lembra da sua PT, mas bem, você pegava o valor, tirava a média dessa variável, o valor esperado, dividia pelo desvio padrão dela. Lembra disso? Sim, lembro. Em algum momento você fez uma coisa assim, né? Sim. Então, o valor que você tem é um P-chapéu. O valor esperado dele é o próprio parâmetro. Só que
você não conhece o parâmetro, né? Mas você já sabe atualmente que você está aceitando um número lá, que é 50%, por enquanto, que é a moeda honesta. Então, P chapéu menos o P0 lá, que é 50%, e a variância é P1 menos P. Então, quando eu tirar o seu padrão, isso aqui é a raiz de P, que eu não conheço, é P0, 1 menos P0. Por que eu estou usando zero? Porque é o da hipótese e aceita atualmente, já que eu não tenho parâmetro, eu estou aceitando aquilo, eu vou botar aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Este valor da normal padrão tem 5% de chance na cauda. Se eu botar todos os outros números aqui e fizer um algebrismo aqui e tal, eu vou chegar com o valor crítico, que é o mesmo, é o valor que nessa escala aqui de P-Gepel vai dar os 5%. Então eu vou usar o valor do normal padrão, usar o valor do valor esperado ali, o P, né, que é o da hipótese nula, e vou usar isso aqui que é a variância. Então isso aqui são ingredientes que você vai usar sempre em qualquer parâmetro. Você vai usar o parâmetro que está no teste, vai usar a estatística que você tem na sua amostra, vai usar propriedades do estimador e uma curva de distribuição. Com isso você vai ter um valor de barreira, vai comparar com a sua amostra e aí vai decidir o teste. Muito confuso, muito louco, porque a partir daqui a coisa vai ficar um tantinho mais rápido. Dá para entender até aqui? Tá. Aqui, fazendo esse algebrismo, né, você vai chegar, se você pegar também o valor da sua tabela, então é importante fazer os exercícios para saber olhar a tabela direitinho, você vai chegar num P crítico de 55,7%. O que significa isso? Significa que qualquer valor amostrado que eu tivesse acima de 55%, 55,7%, eu falaria, vou rejeitar a agasalho. Posso estar errado, mas a chance de eu estar errado é 5%. Às vezes eu me travo quando eu procurar o valor na tabela, nesse caso eu procuraria pelo 45%, seria tipo o inverso. Né? Ótima pergunta. Você tem que saber ler a tabela. Isso aí estava lá em Probe, vai continuar em Stat. Eu não sei qual é a curva que ele vai te dar, mas eu vou supor que é a que caía na minha época e que caía até uns anos atrás. Na sua tabela, às vezes ele fala assim: este é um Z alfa, tal que. Este é um Z de algum número aqui, sei lá, gama, tal que gama é essa probabilidade aqui, por exemplo. Ele pode te dar isso aqui, né? Então, tipo, se é um valor que tem 5% na cauda, teria que ter 95% no outro lado. Só que a minha tabela, eu não vou botar 95%, porque ela está nessa parte só. Eu não vou conseguir te ensinar a ler tabela, porque eu não sei qual tabela exatamente vai cair na sua prova. O que eu sei é, no exercício vai ter um número, que é o número da tabela, que independe do que ele te der, vai ter que dar 1,645, vai ter que dar aquele valor, ó. Vai ter que dar. Independe de como você chegou nele, entendeu? Então, eu prefiro, talvez não te explicar isso, porque eu não tenho certeza como cai, mas você tem que saber que o que está nesse exercício vai ter que, o mesmo número vai ter que cair na sua prova. Então, tem uns valores padrão. É 5%, eu acho. É 5%. É isso aí. O que é 5% aqui na cauda é 1,645. Quando você for procurar lá. É isso aí. O que é 2,5% na cauda, mais à direita, ele é 1,96. Aí os outros eu não sei. Mas se você tiver um deles no formulário, aí você na hora vê como ler a tabela direitinho para bater, entendeu? Legal. Tudo bem? Tá. Bom, até aqui tudo bem, gente? Percebam que a nossa amostra caiu em 63%. Então, o erro está aqui, não está? O erro é toda essa área aqui, é 5%, não é isso? Vocês concordam que, como caiu mais à direita, tipo, o erro, se eu caísse no 55,7%, o erro era 5%, né? Mas caiu um pouquinho mais para direita. É como se eu tivesse assumido, cara, o erro talvez, na verdade, ele seja menor, mas tipo, 5% é aqui. Talvez mais para a direita vai diminuindo essa probabilidade, não é isso? Entendeu? Então tem dois jogos aqui. Na teoria, no clássico, na sua prova, você resolve o teste de hipótese fazendo isso. O valor da amostra, valor crítico, compara eles. Se
se está fora da região, está dentro da região crítica aqui, caiu, extravasa a barreira, rejeita H0, não extravasa a barreira, não rejeita H0. Essa é a forma tradicional de fazer, tudo bem? Os problemas reais da vida real, eles são diferentes. Você não calcula isso aqui. Você imagina o seguinte: se eu fosse construir, essa é a parte mais importante, esse é o conceito mais importante da hipótese. Se eu fosse construir uma barreira exatamente onde está a minha amostra, entenderam a lógica? Se eu fosse construir a barreira aqui, qual seria o erro? Entendeu? Então, quando a gente está criando um clássico, você supõe que tem um erro que você aceitou, você está assumindo um erro, e qualquer decisão além disso, assumir esse erro é 5% e acabou, entendeu? Você criou uma forma de ser, você criou um valor de referência, 5% e acabou. Se isso aqui está lá em 99% ou está em 56%, tanto faz, você rejeita a gratuita, entendeu? Na prática, com programação, você não faz isso. Você calcula a amostra e tira a área que seria dessa barreira aqui na amostra. Que nesse caso, vocês concordam que é menor que 5% essa área aqui? Seria o nível de significância do erro ao rejeitar um teste, se eu tivesse colocado a barreira exatamente no valor da minha amostra. Tudo bem? Nome para esse cara, P valor, ou valor P ou P velho, tanto faz. Tudo bem? Ele é a área correspondente se a minha amostra fosse a barreira. Tá claro? Tá claro? Então, quando o p-valor é menor que 5%, eu nem precisei ter montado barreira crítica ou nada. Eu já sei que existe uma barreira que tem 5%, mas o meu p-valor, a amostra dele é menor que 5%. Então, eu não construí esse desenho, mas eu já sei que está na região crítica. É um jeito de rejeitar o teste também. O jeito tradicional é barreira amostra, caiu na região crítica, rejeita H0. O jeito automático é calcula o tal do p-valor. Se ele é menor que 5%, rejeita o teste. Se ele é maior que 5%, não rejeita o teste. Tudo bem? Por que eu estou explicando isso? Porque eles vão querer trazer um problema no nível prático. E o problema prático é, toma o resultado do teste de hipótese, o p-valor está lá. E aí você já sabe o que aconteceu. Você já sabe se rejeitou ou não o teste. Entendeu? Beleza? Então são formas de cobrar isso. Aqui a gente monta a distribuição, o valor crítico e põe o ponto da amostra. Se ele caiu na região crítica, rejeita, se não, não. Sempre construa dessa forma. Neste caso, a gente tinha um teste com o maior, então o 5% ficou só de um lado da distribuição. Quando for um teste só de menor, vai ficar do lado de lá. Tudo bem? Totalmente do lado de lá. Quando for diferença, um teste de saber se a coisa só é diferente do que você aceita atualmente, aí você vai dividir 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. E aí você vai ter dois valores de barreira calcular, e o extravasar a barreira é cair ou acima daquele altão ou abaixo daquele bem menor, entendeu? Por isso que eu não digo é maior ou menor que a barreira, eu falo extravasou a barreira. Construa uma barreira, se extravasar ela, rejeita a zero. Tudo bem? É isso tudo que eu estou te falando, que vai virar um monte de teste de médias de uma média. Quando é maior, quando é menor, quando é diferente. Já deu 3 informações para você. Teste de 2 médias quando eu conheço variância, mas 3. Você não vai conseguir ficar olhando o formulário sem entender isso. Porque na hora você tem que escolher, entendeu? Então, por isso que eu te falei que assim, tem uma certa sequência, um certo algoritmo que você usa, mas ele não é sem você pensar, tá bom? Beleza. Falamos de teste de proporção. Eu acho que mais pra frente tem. Deixa eu ver se mais pra frente tem. Teste para proporção. Ó, vou partir dele só para mostrar para vocês, já que a gente fez um exercício aqui junto. A proporção populacional P é estimada pela proporção amostral P-chapéu. Num teste P igual a P0, ou alguma proporção igual a gente tinha, eu vou comparar o P amostral com o valor crítico. Quem é o valor crítico? Bom, aí depende, né? É uma fórmula, que é aquilo ali que eu tinha feito, toda a manipulação daquilo ali, vai falar assim, seu valor de barreira é calculado da seguinte forma, P0 mais o valor da normal padrão, que é aquela área lá, e essa contrariada toda aqui. Tudo bem?
Ah, tá, deve ser a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente Eu fez. fiz lá qualitativamente e a gente resolveu. Agora eu estou te mostrando como é a fórmula para resolver mesmo. Entendeu? Mas no fundo dá a mesma coisa. Sim, mas você não vai ficar deduzindo toda vez quando você for fazer. Eu só fiz uma vez porque eu quero explicar bem o que é um teste e a gente vai usar todas essas coisas. Mas você vai usar isso aqui. Não, Beleza? Os ingredientes são os mesmos. Tem a proporção que eu aceito atualmente, tem um número de resultados, tem o valor do normal padrão com um certo alfim. Bem, quando é